Já vou começar o vídeo com uma pergunta. Você tem cumprido as metas que você fez lá no início do ano? Sabe aquelas promessas que a gente faz de vou emagrecer, vou trocar de emprego, vou comprar um novo carro? E aí, isso vai acontecendo ao longo do mês e você não volta mais para saber quais são as promessas que você fez, as metas que você fez. E o ano vai passando de uma forma super rápida. Chega no final do ano, você olha para, pensa, o que eu fiz? Deu bom? Não deu? Vou fazer novas promessas ou vou refazer essas mesmas promessas para o próximo ano, porque agora vai dar certo? Eu não vou dizer que eu tenho certeza que você faz isso, mas muitas pessoas fazem isso. Elas fazem promessas de início de ano, simplesmente se esquece dessas promessas, vai seguir a vida, porque a rotina vai atropelando a gente, e aí chega no final do ano a gente percebe que nada foi feito. E por que eu decidi começar com essa pergunta? Eu tava assistindo um vídeo de uma gringa, e aí nesse vídeo ela fala que a gente tem que se fazer 10 perguntas todo início ou final de mês, para que a gente perceba o que está sendo feito, se as nossas metas estão sendo cumpridas, o que a gente tem que melhorar para que a gente consiga cumprir aquelas metas que a gente fez no início de ano. E aí eu testei as perguntas no mês passado, pude analisar, compreender, melhorar, recalcular a minha rota para que eu consiga cumprir alguns objetivos e algumas metas que eu tenho. E aí, por ter testado isso, por ter gostado, eu resolvi compartilhar essas 10 perguntas com vocês, porque eu tenho certeza que você quer melhorar, que você quer atingir seus objetivos, e você tendo essas 10 perguntas mês a mês e realocando isso durante o seu mês, durante a sua rotina, você vai perceber um desempenho muito melhor. Então, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta? O que deu certo nesse mês? Quais foram as suas vitórias, pequenas ou grandes? Às vezes você começou um projeto que você estava postergando, às vezes você melhorou a alimentação, coisa que você estava querendo fazer e nunca conseguia. Ou você começou um exercício novo, começou a praticar algum esporte novo. O que foi feito durante esse mês que você considera como algo que tenha dado certo? Essa pergunta é importante porque a gente tem tendência a sempre olhar para o lado negativo, a sempre olhar para o que a gente deixou de fazer. Mas aí quando a gente começa a olhar para o que a gente fez, mesmo que seja pequenas vitórias, pequenas conquistas, isso nos dá mais motivação para querer continuar. Então essa pergunta é super importante. 2. O que não foi tão bem? E aí essa pergunta não é pra gente ficar se culpando, pensando, nossa, mas isso aqui não deu certo, não consegui fazer tal coisa que eu falei que ia fazer. Essa pergunta, na verdade, ela é pra analisar o porquê de não termos feito tal coisa. Às vezes a rotina atrapalhou os seus planos, você tinha planos de fazer alguma coisa e a rotina veio e atropelou tudo, e você não estava esperando por isso, aconteceu algum imprevisto. Ou você passou por um mês mais emotivo, e aí você teve um abalo emocional, que você não conseguiu se motivar, não conseguiu fazer as coisas que você deveria fazer. Então é importante também a gente entender o porquê de não ter feito tais coisas, para que a gente não se culpe por aquilo, não fique frustrado, para que a gente consiga, num próximo momento, num próximo mês, rever isso e pensar, não, a rotina me atrapalhou porque eu deixei me envolver demais, deixei acontecer muita coisa que não deveria, então no próximo mês eu vou reanalisar isso, e aí você consegue monitorar e observar suas ações diante de tais coisas. 3. Como eu realmente gastei o meu tempo. Então é você observar o seu último mês e entender como que você gastou o seu tempo. Aí eu fiquei muito na rede social, eu percebi que esse mês eu não produzi tanto, porque eu fiquei muito ali na rede social, fiquei vendo fofoca e tudo mais. Então eu percebi que isso aconteceu e eu não quero que isso se repita no próximo mês. Ou então eu percebi que eu trabalhei demais, não dei muita atenção para os meus filhos, não pude fazer isso com eles, não pude fazer aquilo porque eu estava trabalhando muito. E aí, revendo onde você gastou mais o seu tempo, a sua energia, você vai conseguir dividir mais o seu planejamento mensal. Saber que nesse mês você tem que focar mais ali no seu projeto, porque você deixou de fazer alguma coisa do seu projeto porque estava na rede social, ou vice-versa. Você precisa ter um momento mais de diversão, não tanto trabalho. Então é você também analisar onde você colocou muito o seu tempo naquele mês. 4. Quais hábitos me ajudaram? Hábitos, eles já são hábitos porque você colocou energia em algum momento para que aquilo virasse um hábito. Você já faz aquilo tranquilamente sem demandar tanta energia. Por exemplo, você levanta e vai escovar os dentes. É um hábito que você tem. E isso já se tornou parte de quem você é. Você não tem mais que colocar energia nisso do tipo, nossa, eu tenho que ir escovar os dentes. Não, é algo que você faz de forma natural justamente porque se tornou um hábito. E aí você vai analisar os hábitos que você tem e como aquilo te ajudou para que você conseguisse atingir algumas metas. Por exemplo, hábito de ir à academia todos os dias. Isso te ajuda a se manter mais saudável,
e isso te ajuda até a se alimentar melhor. Então você perceber quais são os hábitos bons que você tem e como isso te ajuda a alcançar os seus objetivos. Eu estou ficando rouca, gente, porque eu já tô no modo ali gripada, então eu tô um pouco fanha, tô um pouco rouca, mas vai dar bom. Então vamos lá. E a minha luz acabou de desligar também. É assim, gente, eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim. E vamos para a próxima pergunta. 5. Que hábitos me impediram? Então a pergunta anterior era quais os hábitos bons que ajudaram a gente? Agora, quais são os hábitos que me impediram de alcançar algum objetivo? E aí é um hábito de chegar em casa e sentar no sofá e ficar 2 horas ali na rede social. É o hábito de não ter um momento com a minha esposa, com meu marido. É o hábito de não dar atenção para os meus filhos. Enfim, quais são os hábitos que te impediram de fazer algo que estava na sua meta? Então é você prestar atenção também nos hábitos negativos que você tem para que você também coloque isso como meta para o próximo mês, de melhorar tal hábito. 6. Do que estou orgulhoso? Qual foi a coisa que aconteceu que fez com que você sentisse orgulho de você? E não é algo do tipo, nossa, recebi um prêmio. Não, é algo, por exemplo, eu consegui substituir a janta que eu fazia, que era um hambúrguer, por uma crepioca, então eu consegui fazer uma alimentação saudável, ou então eu consegui ir pra academia 3 vezes na semana quando eu não ia nenhuma vez, ou consegui fazer uma matrícula para algo que eu queria muito fazer e estava postergando, então eu fiz a matrícula. Então é o que fez você sentir orgulho de você mesmo. Pode ser pequenas coisinhas mesmo. A gente tem que reconhecer essas pequenas vitórias também para que isso nos motive mais. Quando a gente vê resultado de alguma coisa, quando a gente se sente orgulhoso, a gente fica mais motivado. 7. O que me estressou mais? Essa pergunta é pra gente refletir. Onde a gente gastou muita energia? O que foi que tirou a gente ali do sério? Tirou a gente do eixo? Então, por exemplo, às vezes uma rotina muito exaustiva de trabalho te estressou muito. Às vezes o seu filho, aquele mês, te deu muito trabalho e você ficou muito estressado. E aí o estresse é algo que muitas vezes a gente não consegue controlar muito. Às vezes acontece alguma coisa ali no trabalho que deixa a gente muito estressado e é algo que às vezes a gente não consegue falar, não vou me estressar. É difícil, a energia vai para aquela coisa, mas a gente precisa também refletir e entender onde que a gente colocou a nossa energia, onde que a gente ficou estressado, para ver se a gente consegue controlar aquilo. Se, por exemplo, eu fiquei muito estressada com a minha rotina de trabalho, porque eu me entreguei demais e me dediquei muito e nem precisava disso tudo. Então eu percebi que eu me estressei muito com aquilo. E aí no próximo mês, com certeza, eu vou tentar fazer diferente. Então essa pergunta é pra isso, é pra que você reflita onde você colocou muita energia que te deixou muito estressado, para que você consiga ver se você consegue controlar isso pro próximo mês, se você consegue reanalisar toda essa situação e tentar fazer de uma forma diferente. 8. Do que eu preciso mais na minha vida? Essa pergunta não tem nada a ver com o material, do tipo, nossa, eu preciso muito comprar um aspirador de pó. Não. Mas é do tipo, eu preciso de mais descanso, ou eu preciso focar mais no meu trabalho, porque eu percebi que esse mês eu fiquei muito away, muito no bababá, então eu preciso focar mais no meu trabalho. Ou então eu preciso dar mais atenção para os meus filhos. O que você precisa mais nesse mês? Para que você coloque mais energia nisso e você consiga equilibrar todos os pratinhos. 9. Qual é a coisa que eu quero me concentrar no próximo mês? E aí, essa pergunta é, qual a coisa? 1, não 10. Então você vai pegar uma coisa que você acha, que você percebe, que você tem que se concentrar naquele mês. Então, por exemplo, eu preciso muito focar no meu projeto de trabalho esse mês. Então, eu vou focar no meu projeto de trabalho. Ou então, eu preciso muito cuidar da minha saúde. Então, eu vou focar na minha alimentação e na minha academia, no meu esporte, enfim, alguma atividade física. E aí você vai escolher uma única coisa para que você se dedique mais àquilo naquele próximo mês. E 10, o que eu realmente estou esperando para o próximo mês? A gente é motivado sempre a coisas boas que vão acontecer. Então, a gente vai para o trabalho todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa morar num lugar bom, a gente precisa pagar uma escola boa para os nossos filhos, dar educação, viajar. Então a gente sempre tem uma motivação para que a gente faça algo. E aí quando a gente espera algo para o próximo mês, aquilo nos motiva, aquilo nos dá mais energia. Então eu, por exemplo, o mês de junho tá começando agora, para mim
o melhor mês do ano, porque é o mês de festa junina, é o mês do meu aniversário e é o mês em que eu vou tirar férias agora. Então, assim, eu estou esperando muito para esse próximo mês, então eu estou animada, eu estou empolgada para fazer mais os meus projetos e isso me motiva mais, justamente por estar esperando algo desse próximo mês. Então é importante também que você faça uma listinha das coisas que você está esperando para aquele próximo mês. Mesmo que não tenha uma viagem marcada ou que você não tenha férias, por exemplo, mas que você espere algo do tipo, nossa, esse mês é aniversário de alguém, então eu quero comemorar com essa pessoa. Ou então esse mês eu quero fazer tal coisa legal, por exemplo, eu quero ir num restaurante na minha própria companhia e eu vou fazer isso esse mês. Então é fazer uma lista de coisas que vão te motivar naquele próximo mês, seja de metas legais que você colocou. Enfim, você vai criar essas motivações para você para aquele próximo mês. Então essas são as 10 perguntas que eu achei que fez toda a diferença para mim, nos meus objetivos, nas minhas metas, nas minhas conquistas. Me fez olhar para mim com outros olhos, de ver que aquela pequena conquista ali me motivou mais, aquele pequeno detalhe fez com que eu criasse mais metas para os próximos meses e também para que eu olhasse para os próximos meses também como algo em que eu estou pronta, eu vou encarar e é isso que tem que ser feito. Então eu espero que você tenha gostado. Então se você não anotou, volta o vídeo, pega um papel, uma caneta e anote tudo para que você se faça essa pergunta. Aproveita que hoje é o primeiro dia do mês de junho e já faça isso. Não deixe aquelas promessas de início de ano ficarem esquecidas. Faça desse ano realmente uma coisa diferente. Faça essa análise mês a mês para você entender o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer e como que você pode melhorar. E aproveitando, já comenta aqui o que você achou dessas perguntas, se você tem perguntas a acrescentar, porque às vezes a gente pode transformar essas 10 perguntas em 15, em 20, e aí cada vez mais a gente vai evoluindo e melhorando. Então comenta aqui o que você achou e o que você acrescentaria também. E depois que você comentar, já clica no gostei, para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E aproveita também e já se inscreve, para que você receba os conteúdos em primeira mão. E eu espero você no próximo vídeo. Beijo!